Estamos ao vivo. Bom, ao vivo, então, vamos começar? Vamos começar. Boa tarde a todos, a todas e a todos. Agradecemos a presença. Eu sou a professora Célia Serrão, do Departamento de Educação da Unifesp, da EFELESH, que é o Campus Guarulhos. Então, agradeço a presença, especialmente a presença do nosso convidado, do professor Dr. Rafael Godoy. Eu gostaria muito de iniciar essa conversa dizendo que é com grande alegria que estamos aqui para a realização deste evento. Mas não dá, né? Diante dessa crise sanitária, ambiental, econômica, social, que estamos inseridos, vivendo tempos inéditos e perversos, eu não tenho coragem, né, de falar dessa grande alegria, dessa grande felicidade. Eu digo, então, que é um grande alento. Isso sim, é um alento estar aqui, reunidos todos e todas, reunidos e unidos pelos nossos compromissos e utopias. Então, é dessa forma que eu inicio, né, com esse desejo. E não esquecendo das 150 mil famílias, que eu acho que a gente tem que ser solidário nesse momento, né? Eu tenho me preocupado muito com o movimento de naturalização dessas perdas e das mortes. E então, sempre que for em qualquer lugar, sempre que a gente se reúne, para mim é um compromisso ético e político lembrar, né? Lembrar dessas pessoas e dessas famílias e dessa dor e dessa perda que muitas nós sabemos que poderiam ser evitadas. Então, né, faço aqui essa lembrança e me coloco solidária a todos e todas. Bom, mas é uma honra receber o professor Godoy para o primeiro evento do Observatório dos Direitos da População Carcerária. É o nosso primeiro evento transmitido em rede social, como uma forma de celebrar o lançamento do site do Observatório. Então, escolhemos fazer deste jeito, com um evento aberto e aberto às redes, por meio das redes sociais, especialmente o YouTube, para que tenha, né, participação e que possa ser gravado, que possa ser ouvido em outros momentos, que possa ser um canal de reflexão, um canal de discussão, um canal de alento também, né, é o nosso desejo. O observatório, vou falar um pouquinho do observatório. O Observatório dos Direitos da População Carcerária, ele foi formulado por docentes do Departamento de Educação, do Departamento de Letras, do campus de Guarulhos, da Unifesp, e do Departamento de Direito, no campus de Osasco, também da Unifesp. Para além e com, né, esses docentes, nós temos a participação de estudantes da graduação, da pós-graduação da Unifesp, de outras instituições de ensino e pesquisa, profissionais da educação básica e do sistema prisional, educadores populares e integrantes de organizações da sociedade civil, mobilizados pela defesa da educação pública e a garantia dos direitos humanos da população carcerária. O observatório tem por finalidade contribuir com a garantia do direito humano à educação para a população carcerária, por meio do monitoramento do cumprimento das normas nacionais que disciplinam a oferta da educação básica e das atividades educativas complementares. Vale lembrar que, para além da formação acadêmica e política, o observatório, ele visa contribuir para a superação de preconceitos, para a superação de discriminações que tanto marcam essa relação da sociedade com a população carcerária, negando-lhe a condição humana, estendidos também a seus familiares, notadamente às crianças, aos adolescentes e aos jovens, filhos e filhas da população carcerária. É a partir deste compromisso que nós desenvolvemos os projetos de ensino, de pesquisa e de extensão. Nós somos um grupo pequeno, que se constituiu recentemente, e estamos com bastante humildade nos aproximando da área, nos aproximando deste campo.
As primeiras ações que desenvolvemos como grupo deram-se em 2019, com a proposição e desenvolvimento do projeto de extensão Remissão Penal pela leitura dos direitos educativos à justiça, ao acesso à justiça. E também foi em 2019 que se iniciou de maneira sistemática o grupo de estudos Necropolítica e Educação nas Prisões. No mesmo ano, este grupo organizou uma exposição intitulada Africanidades, a Beleza da África, peças produzidas pelos educandos e educadores da penitenciária José Parada Neto, que circulou por todo o ano de 2019 pelos campos de Guarulhos, da Baixada Santista, Osasco, além do prédio da reitoria. Em 2020, nós elaboramos mais um projeto de extensão, Ciranda na Prisão, o direito à infância das crianças filhas da população carcerária, que compõe mais uma linha de atuação do Laboratório de Brinquedos e Materiais para a Educação Infantil, LABEI Brinquedoteca, da Unifesp, do Departamento de Educação da Unifesp. No entanto, embora esse projeto de extensão tenha sido rapidamente aprovado, nós elaboramos projetos, enviamos, ele foi apreciado e aprovado pela Câmara de Extensão, foi naquela semana fatídica, né, a semana que precedeu ao fechamento, à decretação do isolamento e ao fechamento da universidade. E logo na semana seguinte, né, como todos aqui sabem, a restrição não, né, a proibição das visitas. Então, nós não iniciamos esse trabalho, ainda não tivemos contato com as crianças. O isolamento social, marcando aí o início das atividades do ano de 2000 na universidade, ele nos desafiou a buscar formas de darmos continuidade, então, aos trabalhos, utilizando-nos das plataformas e das redes sociais. Foi assim que nós desenvolvemos um projeto de extensão, na verdade, um curso de extensão, que aconteceu nos meses de maio e de junho. E esse curso, intitulado Práticas Educativas no Sistema Prisional, é resultado deste curso a produção de um banco de dados, que hoje nós vamos aqui, né, estamos aqui oficialmente lançando a nossa página eletrônica, esse site que estará disponibilizando, então, todo o material produzido nesse curso de extensão. Foi um processo bastante intenso. No início da pandemia, para meio, né, agora não tem mais meio, a gente não sabe, mas lá no início, a gente achava que já estávamos nos aventando com os dispositivos informacionais. Foi uma pesquisa e um trabalho bem interessante, que agora a ideia é que ele possa ser utilizado por tantos pesquisadores interessados. Os projetos de extensão, na verdade, o projeto e a elaboração, né, o projeto da remissão penal e a elaboração do projeto da Ciranda, com os filhos e filhas da população carcerária, e esse curso de extensão, eles fomentaram, além do grupo de estudos, fomentaram projetos de pesquisa. Então, hoje nós temos em andamento 4 projetos de iniciação científica. Crianças, filhas e filhos da população carcerária, quem são e o que nos têm a dizer, atividades laborais e profissionalizantes no âmbito das penitenciárias do sistema prisional do Estado de São Paulo, o caso da região Oeste, a liberdade e as práticas educativas, as pessoas egressas da prisão e a EJA, e os efeitos da ilustração na construção de sentido do texto literário por pessoas privadas de liberdade. Nós temos uma dissertação concluída, uma dissertação de mestrado, sim, concluída, valorização dos saberes populares no campo das ciências naturais, na educação de jovens e adultos com baixa escolaridade, uma experiência num contexto prisional, e um doutorado em andamento, remissão penal pela leitura, entre discursos, seus efeitos e significações. Então, esses são os projetos de pesquisa. O que eu apresentei até aqui é um pouco do que né, que será disponibilizado na nossa página eletrônica. Então, não sei se Gabriela se consegue entrar, mostrar
esse site, né, para que as pessoas possam ver como que ele está organizado, a sua carinha, sendo lançado agora, e também colocaremos aqui no chat o endereço, né, de acesso, o link. Por favor, Gabriela, pode apresentar. Bom, boa tarde a todas, a todos e a todes. Eu sou monitora do Observatório e eu vou mostrar um pouquinho da página, só mesmo para vocês terem uma noção, da página que vai ficar disponível aqui na descrição do vídeo. Estão vendo? Sim, Gabriela. Então, aqui nós temos todas as abas, com todo o conteúdo que a professora Célia já citou, e onde vocês podem consultar todos os dados que já foram levantados pelo observatório. Acho que é isso, né? Mostra um pouco as fotos, que a gente tem um orgulho. Sim. Que diz um pouco do trabalho. Aqui nós temos algumas fotos do projeto, tanto de remissão penal pela leitura, quanto da Banca da Ciência, que foram 2 projetos realizados na Unifesp. No Parada Neto, né? Isso, na penitenciária José Parada Neto, em Guarulhos. E aqui mais algumas imagens, também dos 2 projetos. Um da Banca da Ciência e o outro de remissão penal pela leitura. Tá fácil da africanidade? Não. Se não, que é tão lindo. É da exposição? Se tiver da africanidade? Tá, sim. Isso, tá tão lindo. As fotos são lindas. Isso, aqui nós temos algumas imagens também da exposição Africanidades, que aconteceu lá na Unifesp, em vários campos, inclusive. E nós temos também o vídeo. Eu não vou mostrar aqui, porque eu não sei como que fica o carregamento, mas tem um vídeo com um depoimento de alguns estudantes da Unifesp de Guarulhos a respeito da exposição. Vou deixar aqui. Acho que é isso. Vou parar de compartilhar agora. Obrigada, Gabriela. Então, colocaram no chat, que aqui eu estou evitando de olhar para não me distrair, o acesso, né? E aí vocês podem, quem está nos assistindo já tem aí o acesso, pode ver o vídeo, pode xeretar e adentrar com toda a vontade o site e tudo que foi produzido nesse processo que está bem no início e que a gente deseja tenha vida longa, com muitas parcerias, com muitos projetos, com muita gente, né, unidas pelos mesmos princípios e pelos mesmos compromissos. Então, Godoy, essa apresentação também foi para dizer o quanto que faz sentido essa roda de conversa no lançamento desse site, o quanto que esse site diz de um trabalho que vem buscando esse diálogo do dentro e fora que você tão bem trata, né, que você tão bem vem discutindo. É um pouco isso que nós estamos fazendo, né, é essa aproximação que nós desejamos, é esse trabalho que a gente deseja desenvolver e aprofundar, e você faz todo sentido para estar aqui nesse momento, para estar aqui no lançamento desse site e nos ajudar com essas reflexões. A ideia de hoje, então, central desse encontro, é que a gente possa propiciar reflexões elaboradas a partir de estudos com grupos de familiares e amigos da população carcerária, que constituem uma rede de informações e interações entre o espaço fechado da prisão e o ambiente externo. O objetivo é estimular a reflexão sobre as relações estabelecidas por essa interação, denominadas pelo professor Rafael Godoy, vasos comunicantes.
Então, agradeço a sua presença, agradeço a disponibilidade de vir para esse encontro, para essa conversa, de estar aqui conosco, e vou fazer, então, a sua apresentação, Rafael, já agradecendo essa disponibilidade. Rafael, professor doutor Rafael Godoy, é bacharel e licenciado em Ciências Humanas na Universidade de São Paulo, doutor e mestre em Sociologia pela Universidade de São Paulo, é pesquisador e pós-doutorado do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e pesquisador do Núcleo de Estudos da Cidadania, Conflito, Violência Urbana, fez pós-doutorado no Departamento de Sociologia da USP, e especialização em investigação etnográfica, teoria antropológica e relações interculturais na Universidade Autônoma de Barcelona. Rafael agora tem a palavra. Nós pensamos num movimento de uma fala inicial, que vai ter continuidade com perguntas que serão apresentadas no chat por aqueles que estão e aquelas que estão nos ouvindo, e aí, assim, nós organizamos os blocos, 1, 2, 3, esclarecemos que o nosso teto é 19 horas, para quem está acompanhando, esse é o teto, podemos, se não vamos ultrapassar desse horário, e dependendo da nossa, né, do envolvimento das pessoas, da participação, a gente vê quantos blocos serão possíveis. Então, Rafael, muito obrigada, tem a fala. Boa tarde a todas, todos e todes. Espero que vocês me escutem bem e me vejam suficientemente bem. Eu gostaria de começar agradecendo a Célia e a Gabi, também a Marina, a Cláudia e a Bia, que estão com a gente aqui nos bastidores. Agradecer especialmente a Mariângela Graciano, a professora Mariângela, com quem eu tenho uma amizade e uma admiração. Para mim é um prazer e uma honra poder estar aqui com vocês nesse momento, mas também gostaria de fazer, enfim, referendar e explicitar o meu suporte aqui à advertência feita pela Célia, né, contra essa injunção à naturalização, à novo-normalização dessa catástrofe que a gente vem vivendo. Também me faço solidário às vítimas da pandemia, né, que está sendo muito mal conduzida no nosso país, se não promovida no nosso país. E gostaria de aproveitar, portanto, também essa deixa para falar que eu tenho editado lá no âmbito do NECVU, do nosso núcleo de pesquisa, onde a gente edita a revista Dilema, uma revista periódico científico, em que a gente abriu uma sessão extraordinária, enfim, que se chama Reflexões na Pandemia. Se vocês entrarem no site lá da revista Dilemas, vocês vão ter a aba para as reflexões na pandemia, onde a gente tem publicado semanalmente de 2 a 3 textos sobre a questão da pandemia desde as suas primeiras semanas. Hoje, inclusive, nós estamos publicando o texto de número 80, e gostaria de fazer aqui o convite para vocês conhecerem esse material, e também pesquisadores interessados que tiverem contribuições podem nos encaminhar. A gente tem muito interesse de discutir, por exemplo, como que está a questão agora do retorno às aulas, como é que foi as questões do ensino remoto, enfim, isso é uma questão que ainda consideramos, né, a parte da educação, os efeitos da pandemia na educação, é uma parte que, ainda que a gente tenha algumas contribuições nessa direção, é uma parte que a gente ainda não tem muito mais para ser dito, muito mais para ser refletido, né, a pandemia no nosso sistema de educação. Então, fica aí o convite para vocês que estão nos vendo agora, para conhecer e contribuir. O tema que eu fui convidado a falar hoje aqui, esse de comunicação e interação entre dentro e fora das prisões, é um tema que me dá bastante satisfação em falar, afinal, é o meu, digamos assim, o eixo estruturante de toda a minha trajetória de pesquisa, o meu primeiro objeto de investigação, do qual, como a Célia
lembrou, a partir do qual pude elaborar essa noção de vasos comunicantes, que vem se mostrando até que, enfim, de uma maneira um pouco inesperada, uma modesta, mas efetiva contribuição para o campo dos estudos prisionais, e de alguma maneira a questão que eu continuo perseguindo, mas a partir de outras vias, digamos assim. Eu trabalhei essa questão no meu mestrado, que eu defendi em 2010, trabalhei essa questão no doutorado, que eu defendi em 2015, portanto, faço aqui a ressalva aqui de 2020, né, quando estamos, de uma possível desatualização das questões que eu venho trazer aqui, porque a pesquisa não é tão recente assim, o grosso da pesquisa que vai dar nessas reflexões que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje. Mas para amenizar os efeitos desse tipo dessa possibilidade de desatualização, eu quero começar recomendando 2 teses de doutorados recém-defendidas agora em 2019, que desenvolvem essas questões de uma direção que me parece absolutamente frutífera, fecunda, e que fica aqui de sugestão para vocês irem atrás. A primeira delas é a tese de doutorado em antropologia da Natália Lago, defendida na USP, que trata da questão dos familiares da prisão, da visitação prisional e da organização política dos familiares, um trabalho muito competente, muito interessante. Inclusive, o texto de hoje, esse texto número 80 das reflexões na pandemia que eu mencionei aqui, é um texto dela, falando dos impactos da pandemia para os familiares de pessoas privadas de liberdade. Fica aí a sugestão também, eu posso depois passar o link no chat, dar um jeito de compartilhar com vocês o link. A segunda tese de doutorado que eu quero fazer menção, que é uma tese de doutorado defendida no Departamento da Sociologia, de um amigo, um colaborador meu, Fábio Valar, que também defendeu um trabalho belíssimo no ano passado, em que também trabalha as questões sobre as porosidades da prisão e as relações entre o dentro e o fora, e também sobre, digamos assim, a multiplicidade de espaços para dentro da prisão, de experiências para dentro da prisão também. Como ela não é um espaço, explorando a hipótese de que, a tese de que ela não é um espaço indiferenciado, internamente monolítico, mas que é um espaço complexo onde as pessoas são distribuídas ali de acordo com uma economia de sofrimento muito particular que ele analisa. Fica aqui, então, a recomendação para vocês complementarem ou desdobrarem o que eu vou apresentar aqui a partir da leitura e do diálogo com esses 2 trabalhos. Na verdade, é isso. Eu tenho muito orgulho de participar e de fazer parte, né, de toda uma geração de pesquisadores que vem repensando a prisão a partir das suas conexões, das suas articulações, e não da sua segregação. Poderia citar, por exemplo, aqui a colega Natália Padovani, do PAGU, lá da Unicamp, a Bruna Bumachar, que está agora que veio da Unicamp, está fazendo pós-doutorado na USP, e diversos outros pesquisadores que vêm trabalhando a prisão como um efeito, né, como digamos assim, como uma construção que se desdobra numa rede sociotécnica que é transterritorial, para falar de uma maneira um pouco técnica, mas um pouco mais precisa, né? E não como uma instituição total, como algo que se define pela sua segregação, mas sim como algo que se implanta no mundo por uma série de articulações que são importantes e que precisam ser bem entendidas. O conceito de vasos comunicantes vai um pouco nessa direção de nomear essas articulações, de jogar luz sobre elas e pensar sobre, enfim, os seus efeitos, a sua constituição e suas características. Eu vou, nessa primeira parte da minha fala, então, eu vou mencionar e comentar alguns poucos vasos comunicantes, né? Uma relação dos mais destacados. A gente poderia multiplicar isso, aprofundar isso, especificar isso com mais tempo. Os vasos comunicantes, portanto, fazendo referência aqui a artefatos de articulação, a artefatos que propiciam essa relação. Parece uma coisa muito difícil do que eu estou falando, mas eu estou falando de uma coisa tão simples quanto uma carta que sai de dentro da prisão e é enviada
o familiar. Estabelece, portanto, um suporte material, por isso um artefato que propicia a articulação e a relação entre duas pessoas, uma relação interpessoal, pessoas afastadas no espaço, mediadas por esse suporte material, que é a carta. E que para nós, no mundão aqui fora, cada vez menos frequente, mas que nas prisões ainda são um vaso comunicante de grande relevância. Junto com as cartas, as chamadas pipas, né, nas prisões de São Paulo, que são os bilhetes, que também circulam, né? Um vaso comunicante informal dos pipas. Quando eu era agente pastoral, visitava presídios, saía da prisão cheio de bilhetinho com número de execução, com demandas, com questões, com dúvidas, para eu pesquisar fora depois. Também, né, um suporte material escrito, isso também acho que é importante ter em vista, né, como não à toa os 2 primeiros vasos comunicantes que eu chamo a atenção nesse espaço que estamos, são suportes materiais para escrita. Mas temos também, dentro do cárcere, o rádio e a TV, que faz a conexão da população carcerária com a esfera pública, com o espaço público, com o debate que está, enfim, nos perpassando a todo no Brasil e no mundo. Um outro vaso comunicante fundamental, as visitas prisionais, né, que permitem relações interpessoais presenciais, esses um dos pilares, né, do cotidiano prisional. Você vai ver em qualquer relato de prisão, qualquer desses vídeos, desde do Drauzio Varela, da Estação Carandiru, diversos outros, a importância que tem a visita prisional, toda a preparação que ela implica dentro da prisão, mas também fora da prisão, como eu pude, e eu e outros pesquisadores pudemos ver nos nossos trabalhos, né? Como é uma questão muito importante aquele pouco tempo que se passa dentro da unidade prisional. Também, então, um vaso comunicante fundamental, estruturante. Um outro vaso comunicante que pode vir associado a ele, mas não necessariamente, como a gente descobriu agora em tempos de pandemia. Né? A questão do que em São Paulo se chamam os jumbos, né? Aquela sacola, geralmente de plástico transparente, repleta de alimentos, de itens de higiene pessoal, de vestuário, de remédio, enfim, todo um volume muito grande de itens que os familiares levam aos seus parentes privados de liberdade e deixam lá na prisão, e lá dentro a gente sabe como essas coisas são redistribuídas, enfim, é um aporte muito, muito significativo, material, mas também afetivo, né, porque esses suportes, né, nessa comida, tem muito afeto investido nessa comida. A gente sabe como é importante uma comida feita com amor e com carinho, levada depois de tanto tempo para as pessoas. Então, também uma maneira de nutrir o corpo e a relação que trabalha isso muito, muito belamente. A Bruna Bumachara, a Natália Badovec trabalha essa questão muito, muito, muito bem. Tem outros, né? Esse jumbo pode ir pelo correio, e aí pode ser o SEDEX, foi o que prevaleceu agora em tempos de restrição a visitas, as pessoas só podem mandar pelo correio, e aí também tem suas próprias restrições, enfim. Tem também o Instituto do Pecúlio, que é quando ou familiar ou preso que trabalha tem uma remuneraçãozinha, que é pouca, mas que ele consegue comprar coisas pela intermediação da administração penitenciária. Na época que eu estava no campo, que acompanhava esse processo, era por meio de uma lista, e as pessoas iam ticando ali o que elas queriam, e isso era debitado da sua conta, funcionando como sistema bancário. E depois era entregue dentro do pavilhão. No Rio de Janeiro, a gente tem, por exemplo, a cantina, que ocupa, desempenha esse papel, né? A empresa compra coisa na cantina, também pode ser considerado vaso comunicante, né? O que eu acho importante ter em mente é que todos esses vasos comunicantes eles são institucionalizados, né? E eles existem para fazer a prisão funcionar, não é a subversão da prisão que está em jogo, é para fazer a prisão funcionar, ainda que eles possam ser usados para outros fins.
a forma não determina o conteúdo do que vai ser comunicado por esses meios. Por exemplo, eu acrescentaria um outro vaso comunicante que não é institucionalizado, que é clandestino, que é criminalizado, inclusive, mas que é onipresente nas prisões, que são os telefones celulares, né? Que é culpado, é culpabilizado, responsabilizado por ser a maior causa da organização do crime, das facções, não sei o que mais, mas que é também um dos principais suportes da investigação policial contra essas mesmas organizações. Né? O investimento em grampo, em bloqueador, enfim, é muito grande. E esse telefone também ele pode ser utilizado para o bem e para o mal, como todos os outros vasos comunicantes, para manter a relação familiar, para saber da saúde do filho e para, enfim, comandar o seu escritório fora da prisão, né? Enfim, isso eu acho uma coisa importante de se ter em mente, né? Pode ser utilizado para os mais diversos fins, e é utilizado para os mais diversos fins, né? Para manter as relações, ainda mais uma questão que eu trabalho bastante na minha tese, num estado como São Paulo, que se procurou afastar o máximo possível as pessoas das suas famílias, né? São mais de 80 unidades espalhadas no interior do estado, às vezes a distâncias de viagens que duram mais de 8 horas. Então, esses meios de comunicação de mediação tecnológica, como o telefone, mas também a carta, ganham uma importância ainda mais central do que se as visitas fossem facilitadas, menos custosas. Né? Uma visita para ir para Junqueirópolis, por exemplo, está 8 horas de carro daqui, que a viagem de ônibus demora 12, enfim, custa mais de R$200, enfim. Tudo isso, essa dificuldade torna esses vasos comunicantes sociotécnicos, tecnológicos mais importantes ainda. Eu, mais recentemente, nas minhas pesquisas mais atuais, venho me debruçando sobre outros vasos comunicantes que, naquela altura, enquanto eu estava fazendo essas pesquisas, acabavam me passando desapercebidos. Mas, por exemplo, eu tenho me debruçado sobre as inspeções de monitoramento da Defensoria Pública, mas também dos mecanismos de prevenção e combate à tortura e outras, né, do Ministério Público, do Sistema de Justiça. Essas inspeções também estabelecem, são visitas institucionais, mas também estabelecem uma relação entre o dentro e o fora da prisão, quando esses agentes adentram o espaço carcerário. Né? O que eu acho importante ter em mente é que tudo isso estrutura, todos esses vasos comunicantes são fundamentais para estruturar a experiência fora dos muros, né? Nos bairros, nas casas e nas famílias, e foi um pouco esse o foco do meu trabalho, principalmente do mestrado, né? Como que é o impacto desses vasos comunicantes na organização de redes, seja para os funcionários, seja para os familiares de presos, seja para pessoas que atuam na sociedade civil e que orbitam a prisão também. Enfim, como esses vasos comunicantes estruturam uma rede também para fora da prisão, né, a transterritorialidade dos efeitos da prisão. E no doutorado, que eu fui investir mais em entender como esses vasos comunicantes são determinantes também para a conformação da experiência dentro da prisão. E essa foi a pesquisa que, parte dela, eu desenvolvi na qualidade de agente da pastoral carcerária, enquanto fazia trabalho de pastoral carcerária, entendendo, experimentando e entendendo, procurando entender essas dinâmicas. Né? O que é importante e o que me pareceu importante ver, a partir do momento que eu comecei que eu comecei a entrar, né, no sistema, como esses vasos comunicantes eles são estruturantes em 2 planos principais, que eu chamei um deles de regime de processamento e o segundo de sistema de abastecimento. No regime de processamento, eu faço referência aos circuitos dos autos do processo, aos circuitos da execução penal. Como que essa relação, como as cartas enviadas para um defensor público, para uma vara de execução criminal, para um ouvidor,
podem sim fazer diferença para uma organização da sociedade civil, para o CONDEP, para a pastoral carcerária, pode sim fazer diferença no destino daquela pessoa privada de liberdade. Como ela pode ser lembrada que existe, né, tem mais de 200 mil pessoas presas no estado de São Paulo, pode tirar essa pessoa do esquecimento e fazer o processo dela voltar a se movimentar, nesse sentido, ficar mais perto, colocar essa pessoa mais perto da liberdade. O regime de processamento, portanto, faz referência a esse fluir da população carcerária que é regido pelo sistema de justiça. Mas esses vínculos familiares, sobretudo, também são importantes para conformar um sistema de abastecimento do cárcere. Esses insumos que são semanalmente colocados pelos familiares dentro das prisões, eles não são suplementos, eles não são desprezíveis, eles não são substituíveis, eles são fundamentais para que determinados nutrientes, para que determinados artefatos, e artefatos básicos, eu não estou falando de supérfluo, eu estou falando de chinelo, eu estou falando de cueca, eu estou falando de meia, nada disso o Estado dá. Não tem um uniforme da prisão que o Estado dá lá, está aqui 3 pares de meia para você, não existe isso. E quem que fornece esses itens básicos são os familiares. Então, você vai na porta do Carandiru, né, onde era a antiga casa de detenção desses tempos não pandêmicos, né, quando tem visita, tem todo um monte de ônibus saindo para visitar presídios do interior, tem um monte de pessoa abastecendo essas famílias de itens para levar. Né? E muitos deles são uniformes, conforme as regulamentações da Secretaria de Administração Penitenciária. São uniformes comprados pelos familiares levados. Né? Uma blusa, roupa de cama, não existe isso. Né? O Estado não dá isso para ninguém. Na minha pesquisa, eu trabalho esses dados. Né? Porque as pessoas falam assim, o preço custa R$ 1.500 para o Estado. Mas esse é o custo da prisão, não é o custo do preço. Não é? Isso não quer dizer que ele está lá comendo caviar e tomando água com gás, Schweppes. Ele está comendo comida azeda, com cardápio péssimo, com poucos nutrientes, enfim, tem uma questão que os familiares é que suprem essa necessidade, complementam essa coisa, são fundamentais para o sistema de abastecimento das prisões. E o que eu faço sempre questão de lembrar, isso não é o efeito de uma ausência do Estado. O Estado não se retira ao impor essa penúria material, como a economia caracteriza, a economia material do cárcere. O Estado acompanha e determina e controla esse fluxo de insumos com o mais presente rigor. Eles determinam no detalhe o que pode entrar e o que não pode entrar, a cor da embalagem, a temperatura do refrigerante. Cada item desses que o familiar leva é revistado e avaliado em sua quantidade, em sua forma de acondicionamento. Muitas vezes aquela comida que é toda carregada de afeto, que foi feita com muito carinho, uma torta, um bolo, é totalmente destruída no momento da revista. Então, o funcionário vai ver se tem alguma coisa misturada ali dentro, o que também pode ser, muitas vezes visto como um ataque à própria família e à própria relação e ao próprio interno. Portanto, não nos enganemos, não é porque não porque o Estado dá uma comida azeda insuficiente, que ele se ausenta desse sistema de abastecimento. Ele controla absolutamente esse sistema de abastecimento, ele determina esse sistema de abastecimento, ele capitaliza esse sistema de abastecimento, que ele mobiliza a partir de impor a penúria. A mesma coisa vale para o regime de processamento, né? A lentidão da justiça, a inobservância dos direitos dos presos são parcialmente supridas pela provocação dos familiares. Né? Quando eles vão na defensoria, quando eles vão na porta da unidade procurar um determinado diretor para falar da situação do seu familiar. Tudo isso faz diferença no regime de processamento. Isso é o que eu queria dizer sobre os vasos comunicantes. Mas, quando eu formulei a coisa dos vasos comunicantes, isso lá no mestrado ainda, eu também formulei a questão dos agentes mediadores. Essa parte ficou um pouco, enfim, fora do foco
do debate por muito tempo, mas hoje eu decidi trazer para vocês aqui, porque os agentes mediadores, enfim, eles completam a descrição dessa rede transterritorial, né, que implanta a prisão no mundo, né? A gente não fala aí de artefatos de articulação, mas de agências de articulação, de agentes de articulação, né? Daqueles atores que articulam dentro, fora, entrando e saindo da prisão. Esses agentes que nos seus próprios corpos incorporam a prisão fora, né? Presentificam a prisão fora, e ao mesmo tempo, quando entram, incorporam a sociedade, presentificam a sociedade dentro. Também aqui uma listagem mínima, né? São de quem eu estou falando? Estou falando dos funcionários, eu estou falando dos familiares, dos advogados e defensores públicos, dos agentes de assistência religiosa, mas também dos egressos, né? O que hoje a gente tem chamado mais de sobreviventes da prisão, que também carregam consigo, né, traços da prisão para fora. E também os professores, os oficineiros, aqueles que tocam projetos sociais, projetos de extensão, enfim, toda uma multiplicidade de atores que atravessam cotidianamente os muros da prisão e que também incidem de maneiras diversas, né, nesse regime de processamento e nesse sistema de abastecimento que estrutura o cárcere, não só em São Paulo, no Brasil, de modo geral. Portanto, isso, vasos comunicantes e agentes mediadores são conceitos que se completam. Acho importante a gente ter isso em mente quando fala de uma coisa ou de outra. Muitas vezes eles se articulam, né? Os funcionários, por exemplo, eles são os maiores gestores dos vasos comunicantes, todos, né? Todos, tudo passa por eles. Os familiares são fundamentais porque são aqueles que zelam pelos interesses dos seus parentes privados de liberdade. Advogados e defensores públicos também, todos eles muito, muito importantes. Mas, para concluir, já encaminhando para a conclusão da minha fala, eu gostaria de explorar, então, algumas questões sobre vasos comunicantes, agentes mediadores, que me parecem particularmente importantes para esse nosso encontro aqui, né? Com essa agenda que nós estamos, que nos articula aqui, que nos une, né, nesse encontro, né, de lançamento da plataforma do Observatório dos Direitos Educativos. Queria, portanto, falar um pouco dos vasos comunicantes da escola e desses círculos de leitura que vêm se multiplicando, não só no estado de São Paulo, também no Brasil, como um todo, no Rio de Janeiro, especialmente, em diversos outros contextos. Esses vasos comunicantes, esses agentes mediadores, também têm uma incidência direta no regime de processamento, na medida em que eles são pontos de ancoramento para o Instituto da Remissão de Pena. Desde 2011, desde uma lei de 2011, o estudo é considerado uma atividade que pode remir pena, né? na correlação de um dia de pena a menos para cada 12 horas de estudo distribuídos em 3 dias, né? Que foi uma mobilização que a Maria Ângela conhece bem, participou, foi protagonista desse processo, que eu pude acompanhar um pouco de longe, acompanhando o trabalho dela, e que, enfim, se colocou como uma conquista da sociedade civil, né? Como o resultado de muita luta, de muita articulação em prol dos direitos dos presos. Eu acho que o observatório que aqui nos une também se coloca, né, nessa esteira, nesse processo, nesse movimento. Mais recentemente, né, de 2013, já a partir de uma recomendação do CNJ de 2013, mas que mais recentemente foi ganhando efetividade, a gente tem o Instituto da Remissão por Leitura, né, os 4 dias de pena a menos por um dia, por um livro lido e resenhado no intervalo de um mês, o que pode totalizar até 48 dias de pena remida em um ano, e que tem servido como um ancoramento para uma série de experiências muito interessantes
para a gente acompanhar e entender, inclusive da minha pesquisa atual, esse é um dos pontos que me desperta bastante interesse, saber como está sendo justamente os efeitos da remissão por leitura nesse regime de processamento, nesse fluir das penas. Como o sistema de justiça está metabolizando essa efervescência de experiências de leitura e escrita no cárcere que a recomendação do CNJ acabou por propiciar, né? Tanto com o estabelecimento da escola dentro da prisão, quanto por esses projetos de remissão por leitura, o que a gente vai acompanhando é o processo de estabelecimento, a conformação e a consolidação de um vaso comunicante, a multiplicação de agentes mediadores, né, o estabelecimento, para falar simplesmente, de uma interface entre o dentro e o fora, e que, como todas as outras interfaces que eu tratei aqui nessa fala, podem ser dispostas aos mais diversos usos, para o bem e para o mal. Também não quero aqui fazer, enfim, ser inocente a ponto de dizer que a escola por si só vai ser uma grande conquista. Depende do que acontece dentro da escola, depende de como ela é conduzida, das práticas que ela dão ensejo. A remissão por leitura também pode ter muitas experiências tão diversas que a gente não sabe, a gente precisa ver o que está acontecendo. Não é por si só uma coisa boa. Eu acho que a diversidade de iniciativas e os efeitos gerais desses dois novos institutos, relativamente novos, a escola já nem é tão mais nova, a remissão por estudo já nem é tão mais nova, mas ainda precisa ser mais bem estudado, mais bem dimensionado. Acho que é uma ecologia complexa de iniciativas envolvidas nessas dinâmicas. A gente não pode excluir, o que eu quero dizer, a gente não pode excluir a hipótese de que a escola possa estar se constituindo num lugar de outras privações, de outros sofrimentos, e a gente precisa ser atento a essas possíveis violências. A gente sabe que a escola pode ser um veículo de violência também, né? Não só de liberdade, aprendizado e desenvolvimento. Mas, enfim, tudo isso a gente precisa ficar atento e é material de pesquisa. Feita essa ressalva, eu quero encaminhar aqui algumas breves observações, né, algumas considerações preliminares, algumas hipóteses sobre os possíveis efeitos benéficos, né, se esses vasos comunicantes forem bem utilizados, se para essa interface ser usada para o bem. E o bem eu quero dizer no sentido desencarcerador, não no sentido de fortalecer a prisão, mas de fortalecer os sujeitos para que eles se tornem sobreviventes, para que eles sobrevivam à prisão. Não é a favor da prisão, é contra a prisão, é apesar da prisão. Essa é o potencial desses vasos comunicantes. O que eu quero chamar a atenção aqui é esse potencial efeito desencarcerador. Eu vou tentar especificar isso melhor agora nos próximos minutos. O primeiro ponto positivo que me parece importante destacar é esse que eu já mencionei, o efeito dinamizador do regime de processamento. Isso pelo Instituto da Remissão, mas por uma outra questão que eu faço questão de mencionar, porque ela me parece tão importante quanto. Porque, como eu disse, o regime de processamento, isso que faz os autos dos processos circular, os direitos serem observados, os benefícios concedidos, a pena progredir, a liberdade condicional chegar, esse regime de processamento ele se movimenta por provocação da parte interessada. O sistema de justiça ele não funciona se ele não for movido pela parte interessada. O juiz não concede um benefício por ofício, de ofício. Um promotor não pede benefício para ninguém. Ou é o familiar, ou é o defensor, ou é o próprio preso ali com uma carta, o próprio turno que vai pedir por seus benefícios. Na medida em que a escola e os grupos de remissão por leitura inserem na dinâmica dos processos outros agentes, mais registros, isso pode ter um efeito
né, de facilitar as movimentações, né, de dificultar o esquecimento daquela pessoa, daquele processo, na base de uma pilha ali. Na medida em que você vai ter que alimentar aquele processo com as presenças escolares, com as resenhas que a pessoa fez, esse processo é posto em circulação, supostamente, né? É uma hipótese. Posto em circulação mais vezes, e aí essa pessoa é mais difícil de ser esquecida, vai ser mais fácil, portanto, observar que ela cumpriu um lapso de regime semiaberto, ou que ela já pode pleitear uma liberdade condicional, que, né, faz ela ficar mais próxima da liberdade como um todo. Então, tem a remissão, mas tem também esse efeito de movimentação, né, de colocar o processo em movimentação. A segunda questão que me parece tão fundamental quanto é que, tanto na escola quanto esses grupos de leitura, eles inauguram a possibilidade de instalar dentro de uma prisão uma dinâmica diferente, que não é aquela dinâmica, né, de vigilantes e vigiados, né, de alguém que está dentro de quem está fazendo errado, e o que pode, o que não pode, e abaixa a cabeça, olha para a parede, e eu falo, você obedece. Né? É um outro sistema. A escola, ainda que muitas escolas tenham operado dessa maneira por muito tempo, e é cada vez menos frequente esse tipo de dinâmica escolar, é cada vez mais ideológica. Aliás, os nossos planos educacionais propõem esse tipo de outro tipo de relação, né? De troca, de diálogo. Portanto, eu acho que esses espaços, a gente não pode minimizar esse potencial de, desses espaços, se instaurar uma outra experiência dentro da prisão. Menos verticalizada, menos violenta, menos opressiva. E isso faz diferença na vida das pessoas. Né? Isso faz diferença de quem está lá dentro, oprimido por um sistema, numa cela superlotada, precária, mofando, onde não se tem acesso ao trabalho, não se tem acesso a muita coisa, enfim, longe da família, preocupar. Então, a possibilidade de frequentar uma escola, um grupo de leitura, ler um livro, escrever uma resenha, abre, né, a mente, pode abrir a mente das pessoas, estabelecer e propiciar outras relações, tanto entre as pessoas privadas de liberdade, mas com outros agentes de fora também, com outros agentes mediadores também. E eu acho, sim, que isso abre a possibilidade de gerar efeitos que são desencarceradores. Então, eu faço referência ao desencarceramento da subjetividade. Isso que a palavra sobrevivente nos convida a pensar, né? Isso que se coloca apesar da prisão. Eu acho, sim, que a gente pode ter, certamente teremos, né, nesse campo diverso de práticas, né, de leitura e educação dentro da prisão, aquela coisa bancária, mas também aquela coisa da ressocialização, de pensar esses vasos comunicantes como vias para ressocialização dos sentenciados, né? do processo, parte do processo terapêutico que a prisão supostamente proporcionaria, mas o que eu estou propondo aqui é uma leitura inversa. Não é que a escola ou os grupos de leitura ajudariam a prisão a fazer esse trabalho que a prisão diz que faz, a gente sabe que não faz. Elas abririam a possibilidade da pessoa resistir à prisão, resistir ao aprisionamento das suas mentes, né? Por isso que eu faço referência a essa possibilidade de um desencarceramento da subjetividade, né? A abertura dos horizontes, de pensar outras coisas. Eu tenho em mente, por exemplo, o desenvolvimento, todo o desenvolvimento de uma cultura literária que se estabeleceu dentro das prisões, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Dos processos de autoformação nas escolas, que, por exemplo, as quais, por exemplo, a Angela Davis faz referência naquele livro Estarão as Prisões Obsoletas, né? Como a escola introduz uma dinâmica de autoformação que é libertadora para os presos, né? Ela faz referência a uma fala do Malcolm X, que diz que, enfim,
como ele se formou dentro da prisão, como ele estudou e como ele saiu de lá transformado. E isso não porque a prisão operou milagres na vida dele, não foi apesar da prisão, foi contra a prisão, foi para resistir à prisão. Eu acho que isso também se coloca como uma possibilidade para nós, e já existem diversas experiências que vão nessa direção. É toda uma questão de a gente conhecer, se dispor a conhecer. Outra questão que eu acho importante desses vasos comunicantes é que eles diversificam os canais possíveis para encaminhamento de denúncias de torturas e maus-tratos. Eu acho fundamental que tanto as escolas quanto os projetos de leitura tenham isso no horizonte. Quando tem grupos de assistência religiosa que tem a pastoral carcerária, quando eu participava da pastoral carcerária, a gente tinha um protocolo para isso, né? Para encaminhamento de denúncias. Uma vez que você entra na prisão, você é um potencial agente de monitoramento do que está acontecendo ali dentro. Eu acho importante ter isso em vista também, né? Pensar o que fazer quando se deparar com uma possível, provável situação de tortura ou maus-tratos. Isso ajuda a combater, em tese, ajudaria a combater as práticas de tortura e maus-tratos, mas também, enfim, proporcionar melhores condições de vida ali dentro. Uma outra questão que eu acho importante, tanto a escola quanto esses grupos de leitura, eles são possíveis pontos de ancoramento para a formação fora da prisão de coletivos de direitos humanos, de grupos de estudo sobre abolicionismo penal, sobre formas alternativas de se fazer justiça, grupos antirracistas, uma vez que é importante sempre dizer que a prisão ela opera por um recorte de classe e raça que é indiscutível, que é evidente, e esses grupos, quando entram na prisão, essas pessoas que se envolvem nesses grupos podem se envolver no debate antiproibicionista, no movimento antirracista, e que vão levar o debate sobre os direitos das pessoas privadas de liberdade para o espaço público. E aí, quando eu faço essa reflexão, eu tenho muito em mente um grupo que eu admiro muito, que é o grupo Cárcere, Expressão e Liberdade, da Unesp de Franca, que é coordenado pela professora Ana Gabriela Braga, e que faz um trabalho muito bacana com um grupo de remissão por leitura dentro das prisões lá da região, mas que estão envolvidos na estruturação do Conselho da Comunidade na comarca, que estão levando o debate para a praça pública, fazendo cineclube, grupo de estudos, exposição dos trabalhos fora da prisão, dentro da universidade, enfim, fazendo várias outras coisas, dinamizando esse debate, politizando esse debate. Uma penúltima questão, esse espaço da escola e dos grupos de leitura como um espaço possível de produção colaborativa de conhecimento. Também, né? A universidade entrando na prisão por meio desses projetos, enfim, podendo desenvolver um conhecimento, um saber sobre a prisão em colaboração com os privados de liberdade, incorporar esses saberes, né? Trazer para si, assimilar, estabelecer alianças com aqueles saberes que vêm de dentro, que se formam dentro. Por isso, acho que tanto a escola como os grupos de leituras podem ser vistos como um ponto de partida para a elaboração de outras relações entre comunidade e cárcere, universidade e cárcere, para dizer de algum modo. Né? Tanto como um possível canal para multiplicação e diversificação de projetos dentro da prisão, para a proliferação dessas janelas, dessas interfaces, que vai tornar a prisão ainda menos hermética, mas também, muito importante, desenvolver sistemas fora da prisão para o acolhimento dos sobreviventes, para encaminhar as pessoas que estão sendo envolvidas nesses processos, e para acolher as pessoas que estão envolvidas nesses processos educacionais dentro da prisão, dentro das nossas instituições fora, mesmo na qualidade ainda, por exemplo, de regime semiaberto, de criar estratégias para as pessoas passarem a estudar não só dentro da prisão, mas fora da prisão também, cada vez mais e no futuro aqui com a gente, né, do nosso lado, nos nossos departamentos, ocupando e produzindo, publicando nas mesmas revistas, enfim, acho que é um pouco esse também
o horizonte, né, que se descortina. É por todas essas possibilidades, não estou falando que isso está acontecendo ou que vai acontecer, mas são possibilidades que a gente identifica, eu acho que é nesse caminho que a gente tem que se movimentar. Eu acho que essa é uma série de questões que o observatório está sendo lançado me inspiram, e por isso que eu considero muito auspiciosa a formação desse observatório, e eu desejo a longuíssima vida a ele, e já estão fazendo milhares de coisas, eu só quero ver essas iniciativas se multiplicarem, e o que precisarem do meu apoio e no que eu puder ajudar, eu faço questão de estar ombro a ombro com vocês, tá bom? Então, parabéns pela iniciativa e obrigado pela oportunidade de participar aqui desse diálogo. Eu fico por aqui. Obrigada, Rafael. Nós que agradecemos. A gente está iniciando o trabalho com muita humildade, desejando essa interlocução e desejando esses espaços, que eles sejam, né, constituídos. Rafael, nós temos aqui algumas perguntas já. Eu vou ler e aí vou colocar tem duas perguntas numa mesma pessoa, na verdade, uma pergunta e são duas perguntas de uma mesma pessoa. Eu vou colocar, então, essas duas perguntas, vou colocar três, sendo que são duas da mesma pessoa, e colocar uma terceira, porque aí a gente fecha o bloco a gente faz por gênero. Esses são meninos, depois vem as meninas. Então, peraí, eu vou colocar no chat para você e vou ler para quem está aqui nos acompanhando. Só um minuto para organizar isso. Na verdade, deixa eu separar, já falei que ia separar, vai para o gênero, então vai lá. A primeira era uma menina. Porque veio dessa forma, né? Deixa eu copiar, coloco aqui no... E aí eu leio para o público. Então, colocar... Bom, a primeira do Douglas, ele diz, quais os maiores desafios colocados entre esses grupos... Peraí, desculpa, né? Quais os maiores desafios colocados entre esses grupos de comunicação dentro do cárcere nos últimos anos? E aí, seguindo Douglas, os mestres encaram um movimento recente em relação à efetivação de direitos humanos dentro do sistema prisional como um retrocesso aos avanços do começo da década? E o Derek, produção de materialidade para rodar o processo recai a atenção sobre o indivíduo. Ele deixa de ser só um número de matrícula, né? Bom, ponto. As três, e eu vou organizando as três que chegaram, da Júlia, da Vicky e da Beatriz. Coloquei aqui do lado. Rafael, eu tinha uma questão, eu vou embalar então, porque já foi aqui um pouco colocada pelo Douglas, de entender, assim, você comentou sobre o impacto dos jumbos, né, o impacto da proibição das visitas e da entrada de material, o quanto que impactou esses vasos comunicantes foram impactados. Queria saber sobre os agentes, como você coloca, nessa relação com os agentes mediadores, também qual o impacto agora na pandemia? Você comentou mais do material. Bom, e aí eu encerro aqui, organizo as outras três questões. Estão vindo mais. Pode ir. Tá, essa questão, vou começar pela questão da pandemia que você coloca, com relação ao impacto com os agentes mediadores. A Júlia também, eu vi uma pergunta que ela colocou sobre a questão da pandemia nos vasos comunicantes. Essa daí eu vou responder conjuntamente. Primeira coisa, respondo recomendando uma vez mais o texto da Natália Lago
sobre essa questão que está nos nossos reflexões da pandemia, da revista Dilema. É reflexpandemia.org o site, a URL para chegar direto, reflexpandemia.org. O que eu tenho me dedicado bastante a acompanhar a questão da pandemia no cárcere, eu até estava alentado, para não dizer de outra maneira, que eu ia falar hoje de outras coisas, porque eu estou há 5 meses falando de pandemia nas prisões, e a gente tem que falar mesmo, então, ainda que eu tinha ficado feliz de ter sido convidado para falar de outra coisa, eu acho que essas questões estão postas no momento, a gente tem que encará-las, né? O que eu acho importante colocar com relação a isso? A administração penitenciária, em termos nacionais e estaduais, se limitou para controlar a pandemia dentro das prisões a interromper vasos comunicantes de uma maneira administrativa imediata. Né? As visitas prisionais a interrupção da visita prisional foi uma das primeiras medidas adotadas pelo poder público em geral para controlar a pandemia. Antes mesmo de medidas de restrição à circulação serem adotadas naquela semana dos 16 de março, no fim de semana do dia 14 e 15 de março, já tinha unidade sem visita por causa da pandemia. E essa está sendo uma das últimas medidas a serem normalizadas. Não é por acaso, né, que são os presos familiares os primeiros a perder direitos em contexto da pandemia, e estão sendo os últimos a ter o retorno. E até hoje tem preso que está sem visitas e visitantes sem poder ir. Durante a pandemia portanto, as administrações prisionais, ao invés de terem uma política de testagem, proativa de identificação da presença do vírus, de isolamento dos contatos, eles trancaram lá dentro, sendo que tem o vaso comunicante o agente mediador, o vaso comunicante dos funcionários, que nunca foi interrompido e que nem poderia ser interrompido, porque a própria prisão, para existir, depende dessa circulação. E, portanto, eles fizeram um acompanhamento muito à distância da evolução da pandemia e se bastaram a interromper esses vasos comunicantes, impondo condições materiais piores, né, uma vez que, ainda que pudesse ainda receber SEDEX, o SEDEX fica mais caro e mais raro, sendo que, junto com a pandemia, vem uma crise econômica que empobrece os setores menos favorecidos da nossa sociedade, que são justamente aqueles atingidos pelo encarceramento, enfim. Portanto, diminui também, né, os recursos para investir nesses insumos para serem encaminhados para as pessoas presas. Então, ela teve um impacto numa intensificação da penúria e do sofrimento dentro da prisão, né? Fora os impactos psicológicos de você não ter informação, mas isso é uma questão que a Natália Lago traz e trabalha muito bem no texto dela, né? O sofrimento que você não sabe se seu parente está em que unidade que ele está, se ele está bem ou não está de saúde, enfim. Portanto, foi sim uma questão muito importante, e eu acho que a ideia de vasos comunicantes, agentes mediadores, nos ajuda a qualificar essas políticas de contenção da pandemia no cárcere. A questão do Douglas, os desafios dos grupos. Eu acho que um desafio forte para esses grupos, tanto da escola quanto dos grupos de leituras, não sei se é isso que você está perguntando, Douglas, mas foi assim que eu entendi, esses grupos de comunicação, né, pela via da educação, me parece um grande desafio estabelecer uma relação diplomática e colaborativa com a administração penitenciária, mas que não seja também subserviente, no sentido de que tudo pode ser secundarizado e escanteado em nome dos imperativos de segurança. É o que você aqui me faz entender. Então, por exemplo, a pessoa está lá dentro da unidade, a escola está dentro da unidade, tem um monte de faltas. Pega uns processos e é assim. Por que a pessoa falta? Porque muitas vezes, por questões de segurança, não pode fazer uma remoção ali, levar a pessoa de um pavilhão
o outro, enfim, os imperativos de segurança que sempre se colocam como em primeiro lugar, em detrimento dos direitos das pessoas, em detrimento dos direitos educacionais. Eu acho que precisa, um desafio é encontrar essa posição em que esses direitos, a educação é um direito, é uma coisa que vai acontecer, o serviço, o projeto de leitura vai acontecer e precisa acontecer, e as instituições responsáveis, né, pela disciplina e segurança, né, os plantões, os funcionários responsáveis pela disciplina e segurança da instituição, precisam colaborar para que essas coisas aconteçam, precisam respeitar esses espaços também, né? Eu acho que esse é um dos desafios, é construir essa relação, porque também não dá para ser uma relação de conflito, de animosidade, nem muitas vezes nem é o caso. Né? Muitas vezes o diretor da unidade ou o chefe de plantão está feliz da vida que está tendo alguma coisa ali para as pessoas fazerem dentro daquela unidade. Né? Eu acho que outro desafio também é multiplicar os espaços e alcançar os espaços que são mais isolados, né, do sistema carcerário. Você tem, por exemplo, no estado de São Paulo, um sistema carcerário gigantesco, são centenas de unidades, muitas delas de difícil acesso. Então, a gente tem aqui a Penitenciária Feminina da Capital, tem bastante projeto. Parada Neto tem bastante projeto. Mas e Pracinha? E Balbínios? E Lavínia, que está a 900 quilômetros de São Paulo. Eu acho que também alcançar esses espaços e articular para alcançar esses espaços também é um grande desafio. Com relação à questão que o Derek colocou, né, como a movimentação, é isso mesmo, Derek, que você fala. Né? Só esse efeito de tirar da pilha o processo da pessoa já pode ter um efeito positivo, né? De passar a mão. Eu fiz trabalho de campo depois que eu fiz trabalho de campo na prisão, com visita e tudo, eu fui estudar justamente me aprofundar nessa questão do regime de processamento, fiz trabalho de campo com o defensor público, que atua na execução penal, e fui acompanhando o trabalho dele em cima dos processos. E é isso, muitas vezes uma carta faz diferença, porque a carta faz ele buscar o processo, e aí quando ele vê o processo, às vezes o sentenciado está falando de uma coisa, mas só de ele abrir o processo ele vê que tem outras, e que ele já pode fazer, e aquele sujeito tem direito a um induto, ou a uma comutação, ou algum outro benefício, que já está para a entrada numa liberdade condicional. Faz os atores responsáveis por fazer valer esses direitos, né? Por realizar esses direitos, o processo passando na mão deles, mais atores provocando a movimentação desse processo, pode sim ter um efeito benéfico, inclusive diminuindo o período de duração dentro da prisão, e fora de diminuir efetivamente a pena pelo Instituto da Remissão. Enfim, não sei se eu respondi a todos, mas eram um pouco essas questões são essas reações que eu tinha para fazer agora, as questões postas. Bom, então seguimos para se tem mais questões. Começaria pela Júlia, já foi respondida, né? A Júlia Leite, que é sobre os vasos comunicantes. Aí segue uma questão da Vitória. É possível que um vaso comunicante opere apenas dentro da prisão? Interações subversivas entre os raios, etc. A Laís fez duas perguntas, então colocamos aqui junto. Laís Lima. Gostaria de saber a respeito da comunicação para além da prisão. Como ela pode ser realizada? Existe essa comunicação após a saída da prisão? Vai para além dessa relação? E aí ela segue com uma outra pergunta. Como pensar na inclusão das pessoas encarceradas ou de sobreviventes dentro do processo educacional acadêmico? Depois a gente tem um comentário. Mas aí se você pudesse seguir com essas duas, uma da Vitória e duas questões da Laís Lima. Essa questão dos vasos comunicantes dentro, sim, com certeza, porque isso é uma coisa que eu já trabalho também
minha tese, e que o Fábio Malar vai desdobrar com mais propriedade do que eu. Mas quando a gente descreve a prisão como uma rede sociotécnica, não como uma instituição de segregação, a gente abre a possibilidade de ver também as diferenças internas desse espaço. Por exemplo, quando eu trato do castigo, do espaço do castigo, para aqueles que são sancionados por uma falta disciplinar, ele se caracteriza por uma outra economia de vasos comunicantes dentro e fora da prisão, com dentro e com fora da prisão. Então, no castigo, o sujeito não recebe visita, não recebe jumbo, só pode se comunicar com o seu pavilhão através de pipa, né, se tiver alguém que leve, para ter acesso a uma pasta de dente, uma escova de dente, um papel higiênico, precisa da colaboração dos colegas, vários comunicantes, como a Tereza, aquele item, né, que vai passando de cela em cela por um barbante, enfim, tudo isso constitui a prisão para dentro também. Isso é muito bem observado, agradeço a observação. Com certeza, a noção de vasos comunicantes estabelece. Isso diferencia não só o castigo, mas diferencia os pavilhões também. Pega uma unidade, tem o raio da frente, o raio do trabalho, o raio que tem acesso a mais coisas. Aí tem os raios do fundão, onde fica aquelas pessoas que vão ficar mais tempo, mais esquecidas, com menos acesso, menos visita, menos, sabe? Então, essa economia dos vasos, diferencial dos vasos comunicantes dentro da prisão, é uma coisa que modula a pena, assim também se modula a pena, a intensidade do sofrimento e das privações, com certeza. Com relação a Laís, é um desafio, né? A gente não tem uma política pública de acompanhamento dos egressos, né? Dos sobreviventes. A gente tem em São Paulo os CAEFs, enfim, mas que tem um serviço, acho que isso também pode ser atualizado, também é matéria de pesquisa, mas da época que eu estava em campo, era um serviço muito precário e tal. Orientações para regularização de documentação e nada mais, sabe? Eu acho e como eu disse, eu acho que a gente precisa pensar nesse processo de desdobrar a relação. Desenvolver uma relação dentro da prisão é todo um desafio, mas eu acho que sempre no horizonte temos que ter essa questão de desdobrar a relação, de tornar as nossas instituições também mais permeáveis. Não é só a prisão que é segregada e que se prova muitas vezes hermética. A universidade muitas vezes se prova hermética, e eu acho que a gente precisa criar espaços para pensar e criar isso, né? O acolhimento. A gente tem nos Estados Unidos, na Europa, o chamado convict criminology, né? Que é a criminologia feita pelos sobreviventes. Né? É um campo do saber que vem ganhando cada vez mais espaços. Aqui na USP, a gente tem o trabalho, uma das primeiras pessoas que me chamou a atenção para a importância dessa questão, colaborou com a gente num dossiê que saiu na revista Aracê, Direitos Humanos. Eu não vou me lembrar o nome dela agora, deixa eu ver se eu localizo aqui. Mas era uma orientanda do professor Roberto da Silva, da Educação da USP, sabe? Que trabalhava isso, fez pesquisa na Argentina, onde tem universidade dentro das prisões, e nos provocou a pensar, por que não aqui? Por que a prisão no Brasil é só um espaço de pesquisa, no máximo de extensão, mas por que não de ensino? E por que as nossas instituições de ensino não estão preparadas para acolher os egressos, criar programas para... E não é para receber aqueles que saem, não, é para ir lá tirar lá de dentro, para ter uma postura ativa nesse sentido, sabe? Porque senão não vai ter. Se não for assim, não vai ter. Vai esperar a administração penitenciária oficiar a faculdade de educação para receber alunos. Isso não vai acontecer. Eu acho isso muito, muito importante. Eu peço desculpas pela memória fraca, se vocês já sempre faz um tempão. Eu esqueci o nome da pesquisadora, eu vou localizar e eu falo logo mais para vocês.
Enquanto isso, pode fazer as outras questões que eu estou procurando aqui, para dar os devidos créditos. Tá. Nós temos um comentário e uma questão. E aqui a gente finaliza, né? E aí, Rafael, se você puder colocar a referência daquelas duas teses que você comentou inicialmente, que é Prado, não, é a Natália, né? É Natália, será? As duas. Natália Lago e Fábio Lago, isso. E o Fábio, se você puder depois colocar. Aí a gente pode passar para a gente e a gente passa para quem estava, né, para quem está Maravilha. enfim, se não der tempo agora. Mas aí, bloco 3, então, o primeiro comentário. Comentário do Derek. Abrir os horizontes é bom. Os manos, quando saem do sistema, chegam com uma boa disciplina em relação a horários, alimentação e seguir regras, mas mentalmente vazios. A ação do tempo os faz reinserir. Uma questão aqui para discussão, né? E um comentário que para discussão. E questão 2, do José Eduardo Adame. Entre a partir e apesar da prisão, relações e estruturas seriam desenvolvidas. Quais os conceitos mobilizados nessa diferenciação? Qual a diferença? Obrigado, José Eduardo, é um colega. Gosto dele. Que bom saber que ele está aqui. Ele é do grupo Cárcere de Expressão e Liberdade. Inclusive, na foto, ele está com a camiseta do grupo que eu mencionei, Cárcere de Expressão e Liberdade, do qual eu sou fã. E, na verdade, ele era uma das pessoas que poderia estar aqui no meu lugar. Está aí fazendo a pergunta. Agradeço a pergunta. Sou fã do José Eduardo. Localizei a autora, é a Carolina Bessa Ferreira de Oliveira. Contribuiu com esse nosso dossiê que saiu na Sem Direitos Humanos, sobre pesquisa na prisão, pautando a questão da relação universidade-cárcere e das possibilidades de introduzir curso superior dentro do sistema prisional, mas também de receber pessoas em regime semiaberto e aberto nas nossas instituições de ensino e pesquisa. Essa relação, a questão do José Eduardo, né, entre o a partir e o apesar. Eu acho que o critério é sempre o da prática. A questão, o conceito, acho que não é conceitual a distinção, é descritiva. A gente tem que entender o que está acontecendo nesses espaços e descrever esses espaços, ter um exercício de descrição dessas experiências, para entender as diferenças entre uma coisa e outra. Eu tenho insistido isso, eu estou dando um curso sobre prisão, tortura e direitos humanos, a gente tem discutido muito as iniciativas, enfim, as políticas de promoção dos direitos da prisão, como elas muitas vezes têm um efeito paradoxal de reforçar a prisão, né? Que muitas vezes não é o que se procura, ou pelo menos não era o que estava inspirando as primeiras manifestações por direitos dos presos. Mas o que a gente vem entendendo é que essa distinção ela não é uma distinção que se estabelece, digamos assim, em termos abstratos e a priori. A gente só qualifica esse a partir e esse apesar quando a gente descreve as práticas e a gente circunstancia o que está acontecendo nesses espaços. E aí fica muito claras as distinções entre o que é o a partir e o que é apesar. Portanto, a discussão ela não é conceitual, ela é empírica. E esses espaços são espaços de elaboração e de experimentação, né? Eu não estou dizendo que basta você querer que você vai estar sendo apesar de, você pode muito bem estar contribuindo, enfim. Mas eu acho que tem que refletir sempre sobre as práticas e não sobre os conceitos, a partir de conceitos abstratos. Qual que era a outra questão, a primeira questão que você colocou, Célia, antes da do Zé Eduardo? É um comentário do Derek. Sobre essa questão do desencarceramento da subjetividade. Né?
Eu acho isso muito, muito interessante. Eu vejo, por exemplo, um precedente para isso é o rap, né? O rap nas prisões, que introduziu no cárcere toda uma outra, digamos assim, uma outra via de subjetivação dentro da prisão, que não era mais aquela captura pelo crime e menos ainda aquela captura pela subalternidade, né? aquela resignação, que é o que a prisão exige das pessoas, né? Que elas saiam de lá resignadas com um lugar menor na sociedade e que fiquem felizes de estarem ocupando um lugar menor na sociedade, porque pelo menos elas não estão lá comendo comida azeda e dormindo no chão, né? Esse é um dos efeitos, essa é a ressocialização que as prisões no Brasil pregam, né, e realizam. Né? Ninguém mais quer passar por aquilo depois de passar por aquilo, sabendo que sofre ali dentro. E o rap introduziu uma via de subjetivação dentro da prisão que não era nenhuma coisa nem outra, que era super altiva, super rica, enfim, eu gosto muito de vários pensadores que se formaram nas prisões pela via do hip hop. O Dexter, por exemplo, é um dos que eu mais admiro. Tem outros, tem vários outros que escreveram livros, que, enfim, eu acho que isso precisa ser reforçado. Esses espaços precisam ser reforçados, essas pessoas precisam ter oportunidades para realizar, canalizar o seu impulso criativo, né? O seu impulso de expressão. A gente também, fazendo esses projetos, participando dessas oficinas ou dos espaços educacionais, tem um papel, né, no encaminhamento dessas potencialidades todas. Eu acho que se a gente puder fazer isso, já é uma baita contribuição. Eu acredito muito nisso, que é isso, para além da resignação e da captura, que também leva para um destino que a gente sabe qual é, que ninguém está livre, né? Uma vez que passou pela prisão, está marcado, pode morrer, ninguém vai negar, ninguém vai reclamar, né? O sistema de justiça não reclama, a mídia não reclama, aquele sujeito tinha antecedentes criminais, ninguém questiona, pode matar. Ainda mais no contexto que a gente vive hoje. Então, você ter meios para sair para diminuir as chances, sabe, de ser morto como mais um, eu acho fundamental. Bom, foram essas questões, nós pedimos para encerrar por conta do horário. Rafael, eu gostaria só de fazer um comentário do que você apresentou, algo que para mim é extremamente significativo e foi algo que você falou agora há pouco numa das questões, de não ver o espaço da prisão como um espaço de ensino. Isso é algo que tem me tocado imensamente, né? Eu estava muito longe dessa discussão. Eu sou pesquisadora da educação infantil e formadora de professores. E a convite da professora Mariângela, eu me aproximei por conta do trabalho com as crianças, né? Era isso que me interessava. Pelas crianças eu me aproximei, a gente pensou na coisa da ciranda. Desde então, que estou num grupo e me aproximando da temática, isso é algo que me impactou profundamente. Eu sou formadora de professores, e eu fiquei chocada como eu nunca pensei, os meus colegas tanto, né, que esse é um tema por excelência da formação de professores. E a gente, assim, passa na pedagogia, né, passa nas licenciaturas, não só na pedagogia, mas nas licenciaturas. Hoje eu não consigo deixar de pensar nisso, assim, da importância do trabalho no sistema prisional, né, do trabalho da pedagogia no sentido de formação acadêmica, de formação, de construir, né, essa estrutura toda na formação de professores. Se a gente fala tanto, né, nesse movimento de busca de fazer frente à produção dessa construção de preconceitos, e a gente não está lá. E a gente não possibilita que os futuros professores se aproximem, porque não há como,
né, fazer frente a essa construção se eu não me aproximasse, se eu não conhecesse, se eu não discutir. Então, isso, assim, entrou de um jeito da minha prática, e quando você fala, né, dessas práticas, que eu não consigo mais conceber entrar numa turma e em nenhum momento não tocar nessa questão e não pensar em ações. Então, eu queria chamar a atenção para isso que você colocou agora, e isso tem me impactado imensamente, assim, mudou mesmo, mudou minha maneira de ver a formação de professores. Gostaria de perguntar, se a gente tem duas colegas aí, a Cláudia e a Marina, se elas gostariam de falar alguma coisa, se aí a gente vai para as considerações finais do Rafael. Marina ou Cláudia? Cláudia não, e Marina pede para finalizar. Então, Rafael, em nome do grupo todo, digo novamente a honra que para nós, né, foi tomar essa atitude, ter essa iniciativa de relacionar o seu nome, a sua pesquisa, as suas discussões a um projeto que está se iniciando. E a ideia é que esse projeto que está se iniciando, que ele tenha uma longa trajetória, e estar com você neste momento de lançar a página, né, o site, para nós é de uma importância enorme. Agradeço e agradecemos imensamente sua presença, sua disponibilidade, com desejo que já está expresso, da gente pensar em continuidades, pensar em articulações, essa ideia do observatório, né, de ser esse espaço de construção de articulações. Rafael, muito obrigada, e seguimos. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. Para mim foi realmente muito prazeroso e muito estimulante, e eu estou muito engajado nessas discussões, ainda que a gente sempre está fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Eu faço muita questão de manter essa interface de diálogo com vocês aqui. Tenho certeza que temos muito ainda o que colaborar. Muito obrigado, Rafael. Vamos pensar nessas articulações. Agradeço a Gabriela e a Beatriz, especialmente, por toda a articulação aqui, né, da transmissão, de todo esse suporte tecnológico, desses dispositivos que a gente está aprendendo melhor a usar. Agradeço ao grupo por toda a elaboração desse projeto, desse evento, né, e agradeço aos participantes, quem nos acompanhou, os inscritos. Foi um evento, né, que teve inscrições, que está no campo aí do programa de extensão. Então, agradeço àqueles que participaram, assistiram, e esse material vai estar disponibilizado depois para novas visualizações. Muito obrigado, Rafael, muito obrigada a todos, uma boa noite, um bom descanso, e seguimos, né? Seguimos. Um grande abraço.